Fala, meu amigo advogado. Nesse vídeo nós falamos sobre marketing de conteúdo ou conteúdos jurídicos, como também é chamado, respondendo a pergunta da Érica Maria e do Eric Martins sobre, por exemplo, será que dá para você falar sobre um assunto que o seu escritório não é exatamente especialista? Dá para você gravar um curso? Dá para você prospectar clientes desta área? E também sobre as ferramentas como Moz e Silkwake, que são ferramentas que ajudam para você entender se está fácil ganhar aquela posição, qual é o tráfego, qual é o tamanho de pessoas procurando e como construir um artigo para que de fato ele seja ranqueado na primeira página do Google. Lembrando a você que este é um corte do TreeMindCast que nós gravamos semanalmente, sempre com convidados, advogados que estão se destacando no direito, falamos sobre novidades de marketing jurídico, estratégias, oportunidades de negócio e diversos outros insights para você aplicar no seu escritório. E ao final deste corte eu vou deixar o link para você assistir o episódio completo. Legal? Vamos voltar para as perguntas? Agora vamos passar para uma segunda etapa aqui, que a gente fala sobre marketing de conteúdo para advogados ou conteúdos jurídicos. Bom, então vou pedir para você começar perguntando, fazendo as perguntas. A gente tem algumas perguntas legais aqui. Tem duas, na verdade, mas eu vou puxar a primeira aqui da Érica Maria. Ela basicamente perguntou assim: eu posso fazer curso, gravar palestra, fazer palestra de conteúdo que eu não tenho formação no currículo? Isso ajuda, atrapalha? Isso é bom? É tranquilo? Não é? Como que você vê isso? Cara, bem legal essa pergunta, interessante, né? Vamos lá. Primeiro, acho que você pode fazer desde que você domine o assunto, né? Se você dominar um assunto, é meio óbvio essa resposta. Tipo, claro que você pode fazer, né? Eu vi uma publicação recente do Elon Musk, ele dizia assim: pouco importa para mim se você fez o segundo grau ou se você tem formação superior. Você tem vaga na Tesla, entendeu? A gente não quer dizer que eu contrato qualquer um. Eu contrato o cara que é bom, independente da formação dele. E cada vez mais a gente vê nomes como Elon Musk e outros caras dizendo exatamente isso, que a faculdade não garante a você um bom trabalho, não garante a você um passaporte, né? Uma boa empresa. Eu vi um outro dado esses dias, corroborando com isso, que dizia que, não lembro se era 5 ou 6 o número, mas que a média de pessoas, a média das pessoas teriam, durante a sua vida, 5 a 6 profissões diferentes. A mesma pessoa, né, dentro do mundo que a gente vive hoje. Então, realmente, dentro da advocacia, não faz sentido, né? Se você sempre foi consumidor, mas o mercado não tá bom para você, por que não você começar a fazer a transição aí para trabalhista, se é um mercado que você acredita, né? Não tem nada errado nisso e cada vez é mais comum, desde, como o Gui comentou, você seja, de fato, autoridade naquilo que você está colocando, né? Cara, eu tenho um indicador aqui que eu acho que é legal, que é o indicador do seguinte: quando a gente grava conteúdo, produz conteúdo, eu sinto que quando a pessoa ela realmente domina o assunto, ela brinca com a informação. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Eu, no começo, quando falava de marketing jurídico, eu tinha que seguir uma linha. Se o cara me perguntasse de maneiras um pouco diferentes, talvez eu não conseguisse responder com propriedade. Hoje, e eu acho que o indicador, geralmente eu brinco assim, é quando você consegue fazer analogia com coisas muito simples. Quando você aprende a fazer analogia para explicar um conteúdo, é porque você realmente domina aquele assunto, porque você está brincando com a informação. Né? Então, agora, se você precisa ler, eu vou gravar vídeo, mas eu preciso ler, né? Então tem muita gente que grava lendo, perfeito. Eu preciso ler para falar sobre aquele assunto. Provavelmente não vai ficar tão dinâmico, não vai ficar tão convidativo, não vai ficar tão gostoso das pessoas assistirem, porque elas sentem que o conteúdo é mais travado, né? Você não tem aquela naturalidade. Então, acho que são indicadores interessantes. Tem um pouquinho a ver com o perfil da pessoa também, né? Esse indicador que você falou, eu vejo muito no canal do YouTube que eu faço lá de negócios. E os assuntos que eu mais gosto de falar, tipo, ontem eu gravei um vídeo sobre o Jeff Bezos e os aprendizados ele saiu agora, né, de CEO da Amazon essa semana, depois de 27 anos aí, e 24 anos, e ele deixou várias cartas, né, todo ano. E daí, cara, eu li essas cartas. Eu já tinha o conhecimento dentro, já conhecia a história do cara. Falar sobre aquilo foi como bater um papo com qualquer um. Então foi muito leve, várias analogias e tudo mais. Mas eu percebo que tem gente, né, que precisa, mesmo conhecendo o assunto, de um roteiro para seguir uma forma mais estruturada ali, né? Então, eu só quero colocar que não necessariamente você que não consegue fazer analogia, não consegue fazer brincadeira, não faça bem o conteúdo, não passe bem o conteúdo. Tem que também, às vezes, estruturar as próprias analogias, né? Escrever, cara, nesse momento aqui, legal, vou comparar com um carro batendo na parede, porque faz sentido de alguma forma. Perfeito. Então, não espere também ser natural só isso, né? Treine analogia. Treine essas analogias, né? A gente tem aqui, né? Já fizemos alguns treinamentos de analogia para explicar o nosso próprio trabalho de marketing jurídico, porque não é fácil nem para o advogado às vezes entender.
Então a gente tem esse treinamento aqui, faz toda a diferença. E a gente tem uma segunda pergunta aqui nesse assunto, Gui, que é do Eric Martins, que basicamente ele pergunta como utilizar as ferramentas Moz e SEO Quake. Para quem não conhece também, se puder explicar um pouquinho sobre o que são essas ferramentas. Cara, bem legal. O Eric está sempre acompanhando o nosso canal. Um abraço para o Eric, né? Para a Erika Maria também. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar até a tela aqui, mas para você que está apenas ouvindo, o que acontece? Vou colocar inclusive aqui um conteúdo. Já que a gente está falando de rescisão trabalhista, vou colocar na tela para ficar mais fácil aqui, tá? Eu vou ativar aqui, esses dois plugins são plugins gratuitos. Vou explicar exatamente qual é a funcionalidade deles, o que eles agregam para a gente em termos de valor, enfim, em termos de informação, tá? O primeiro é o Moz. Esse plugin Moz aqui, estou ativando ele aqui, ele mostra duas questões importantes aqui dentro do conteúdo, tá? A primeira questão importante, deixa eu só voltar aqui para você poder ver então, acompanhar, peraí. Estamos fazendo ao vivo aqui, conforme a gente grava, a gente vai exibindo para você, então vamos ajustando aqui para ficar legal. Bacana. Então, a primeira parte aqui, ó, eu botei rescisão trabalhista, tá? Rescisão trabalhista, quando eu uso o Moz, ele diz para nós aqui, ó, ele dá uma barrinha, tá embaixo do conteúdo, ele está dizendo assim, PA, que é a autoridade da página, e DA, tá? Que é a autoridade do domínio, certo? Por que isso faz, o que isso faz de diferença, o que isso possibilita para você que está produzindo conteúdo? Possibilita você saber se a pessoa, né, se a empresa, se o teu concorrente, né, que está na primeira posição do Google, ele é muito forte ou ele é mais fraco, ele está mais suscetível para perder aquela posição. Tá? Seria essa a principal análise, de maneira simplificada, do Moz. Okay? Então, o que é o domínio e autoridade? É simples, tá? Vou fazer uma analogia aqui. Sabe quando uma empresa, Yuri, ou sei lá, um jornal, ele menciona, né, alguém, ele fala assim, puta, essa empresa aqui é muito boa, e aquele jornal tem uma baita relevância? Vou fazer um comparativo para ficar fácil aqui. Tipo, o Jornal de São Paulo vai lá e cita o nome do seu escritório. Ele fala assim, caramba, esse escritório aqui é animal, os caras são feras, fizeram um trabalho de restituição tributária, ou um trabalho, enfim, entregaram, né, trabalharam em uma causa que foi super relevante. O Jornal de São Paulo, ele tem uma autoridade no Google. Né? O Google é como se fosse, fazendo uma analogia para o Uber, estrelinhas que você dá para o motorista. Ele tem 5 estrelas, o Jornal de São Paulo, porque muita gente consome conteúdo lá, acha o conteúdo relevante. Agora, se você for citado por um jornalzinho do seu bairro, né, e sem nenhum preconceito, que não tem 5 estrelas no Google, que provavelmente ele não entregue tanta informação, não tenha tanto tráfego, ele vai ter 1 estrelinha. Então, o peso da autoridade que ele transfere para o seu nome, para o seu site, é diferente. Mas aqui nesse caso, o DA aqui desse conteúdo específico tem que ser, nesse caso, um backlink de um jornal para esse conteúdo, ou pode ser para o site mãe que hospeda esse conteúdo e vai ajudar igual? Boa pergunta. Se for para o conteúdo, é melhor, mas ele está dando autoridade mais para o conteúdo. Ele acaba transferindo um pouco de autoridade para o domínio também, tá? Mas é por isso que você tem aqui, ó, o DA, que é a autoridade do domínio, né? E o PA, que é a autoridade da página. Da página então, é só assim, aquela... Isso, exatamente. Então ele vai lá e citou aquela página dentro do seu site, vai aumentar o PA daquela página. Fala assim, caramba, essa página é animal. Mas se ele citar o site como um todo, genérico, naturalmente o PA daquela página vai ser menor. Mas você vai ganhar em autoridade de domínio. Um ponto importante aqui no Moz, para a gente não estender muito sobre este ponto especial, tá? O Google ele tem mais de 200 fatores de ranqueamento. Então ele não fala para você, não é uma receita de bolo dizer assim, ah não, isso que o Guilherme está falando é fato. Inclusive vários especialistas em SEO podem até entender de maneira diferente isso aqui. Qual que é a nossa finalidade dentro do assunto conteúdo jurídico? O que a gente faz aqui? A gente olha basicamente a autoridade daquele domínio, daquela página, para ver de quem a gente pode roubar a posição. Esse é o objetivo para a gente. Então eu vou colocar um exemplo aqui. Ó. Quando eu coloquei rescisão trabalhista, eu tive aqui cálculo exato. Esses caras aqui têm um tráfego absurdo. O cara tem um DA de 54, que é um belo DA, e uma autoridade da página animal. Cara, é bizarro, né? A diferença do primeiro para o segundo, né? Inclusive, olha que interessante o que você perguntou. Ele tem apenas 49.381 links citando para essa página. Tá começando. Ou seja, agora. Para você ganhar a primeira posição, você vai ter que comer muito, mas muita linguicinha, sabe? A segunda posição... Caraca, tem 0 links? Tá mais vulnerável, perfeito. Entendeu? Ó, então você tem um DA muito menor, tá mais fácil você conseguir essa segunda. Não quer dizer que vai ser fácil. Ok, mas o conteúdo está muito bom. Por isso que, ó, eu vou rolar um pouquinho. E é normal essa diferença discrepante, assim, do primeiro e segundo? Não, daí o terceiro é melhor do que o segundo aí nessa... Não é normal, tem uma relação com o conteúdo que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Depois você tem, olha o terceiro, Cato. Mas aí que deu o nome, o DA da Cato é muito forte, né? Perfeito, ó, 84. Mas nem por isso o segundo lugar perdeu para ele. Valor do trabalho. Tá? Aqui tem algumas associações. Tem associação, por exemplo, com a palavra-chave. Você percebeu que eu usei, ó, rescisão. Então, ó, rescisão trabalhista. O que o Google me entregou? Cálculo de rescisão. Né? Então, o segundo foi o cálculo. Ele entendeu, é como se fosse um job to be done.
sabe? O Google entendeu que a circunstância que eu estou procurando rescisão é de cálculo. Sim. E aí o que ele fez, o que ele levou em consideração? Ele faz um teste, vou simplificar. Ele bota algumas pessoas dentro dessa página e vê o quanto aquelas pessoas ficam dentro da página. Puxa, que legal, a pessoa gostou. Né? E quanto mais tempo você fica dentro da página, mais ele entende que ele acertou na entrega. Porque, simplificando, vamos lembrar que qual que é o objetivo do Google? É entregar uma informação extremamente útil em um prazo, né, absurdamente curto. Por isso que ele, em segundos, ele entrega. Site, né? Isso, ele quer que você tenha uma boa experiência. Porque toda vez que você entra no site, clica em voltar, você penalizou aquela página. Ele falou, cara, isso é chamado de bounce rate. Ele fala, cara, horrível. Tem lugar errado. O cara não gostou, exatamente. Então ele errou na entrega para você. Então por isso que esse cara subiu aqui. Agora olha que interessante a Cato. Provavelmente eu vou colocar aqui, se eu colocar em cálculo de rescisão, talvez o site da Cato, para fazer o cálculo de rescisão, não esteja tão convidativo e promovendo uma experiência tão boa quanto o segundo posicionado. Então, mesmo ele tendo 4 links e um domínio e autoridade de 84, ele ficou na terceira E posição. às vezes eu penso assim, a Cato é uma autoridade na parte ali de recolocação, né? Assim, às vezes é uma coisa meio, puta, eu vou fazer um cálculo, mas com um objetivo comercial. Não sei se isso influencia de alguma forma. O primeiro e o segundo me parece que são sites de cálculo puro e simples, né? Ali entregou a informação, acabou. Aqui eu já sei que tem um objetivo comercial de alguma forma de eu entrar nesse site. Perfeito. Sabe o que é interessante? Então, assim, só finalizando essa questão do Moz, é isso que a gente enxerga, tá? Quem é o player mais vulnerável? São 10 posições. Vou descer para a última aqui, só para você dar uma olhadinha. Guia trabalhista. Os caras são muito fortes. Olha, eles estão na última posição. 1.171 links. Então, perceba aqui, eu vou entrar no Silkwake para conectar também. Olha só. O cara tem link pra caramba e não tá na primeira nem na segunda posição. Tem um cara aqui roubando literalmente a cena, aqui o valor do trabalho.com.br, roubando a cena, porque provavelmente ele está entregando uma boa experiência. Então isso é apenas um indicador para saber quem está mais vulnerável, tá? E quanto menor o DA e menor o PA, naturalmente, mais vulnerável aquela página está. Certo? E o último não é específico de cálculo, né? Ele é um pouquinho mais generalista sobre o tema verbas, em si, né? Isso. Por isso que pode ser, inclusive, que ele ficou em último lugar. Talvez se eu colocar verbas decisórias, ele fique em primeiro. E daí é engraçado, né? Porque o que você procurou foi rescisão trabalhista, né? Isso. E não tem como saber que isso aqui é cálculo, mas ao longo do tempo o Google foi percebendo que a maioria das pessoas que entram por rescisão trabalhista estão procurando cálculo e vai ranqueando melhor esse pessoal. Por isso a maioria está como cálculo. Faz sentido. Louco isso, né? Bem doido. Bom, agora conectando o Silkwake aqui, olha que interessante. Vou colocar aqui nesse segundo, que foi o player que chamou a atenção, e vou ativar o Silkwake. Esse Silkwake, o que ele permite aqui para a gente? Várias e várias análises, é bem interessante. Coisas que a gente vai olhar dentro do Silkwake, tá? Que a gente olha mais com prioridade aqui para não complicar também a sua análise, tá? Olha só, bom, aqui tá bem óbvio agora, porque desse valor do trabalho está se destacando, né? Olha que interessante, primeiro dia e último dia, olha a simplicidade para você fazer o cálculo, sabe? Olha que interessante para você fazer o cálculo aqui. Tanto que ele tá tão... Puta merda, olha que interessante isso. Ele tá tão simples que ele não tem conteúdo. Ele tá se ranqueando só pela facilidade da ferramenta. Eu até vou fazer aqui. Tempo, hein? Exatamente. Eu vou fazer aqui uma simulação, enquanto a gente fala, para ver se ele tem algum conteúdo que ele entrega junto. Seria qual tipo de trabalho, olha como é temporário, prazo indeterminado. Fácil. Fácil de fazer. Qual foi o motivo do fim do contrato? Rescisão indireta. Eu estou colocando aqui o salário base, R$2.000. Selecione aqui, recebi o pagamento de outras verbas salariais regularmente? Colocar não, para facilitar. Colocar não para facilitar. Forma abaixo, eventual quantidade de férias, 13º, salários, 2, férias, vou colocar aqui 1 e vou colocar o 13º salário 1. Né, para ver o que ele entrega. Pô, mas o cara vai me comendo informação. Qual era o dia de fechamento do mês utilizado pelo empregador? 28. Algum valor a título de rescisão contratual? Não. Olha quanta informação. Existe algum valor específico sem considerar a rescisão? Agora dá para entender porque a pessoa fica tanto tempo no site, né? Perfeito. Os depósitos mensais e FGTS foram realizados corretamente? Sim, todos foram realizados. Olha lá. Aí ele vai dizer aqui qual que é o valor. Né? Então, vou colocar aqui um exemplo de R$1.000. Cara, muito boa a experiência do usuário. Agora que ele está me entregando o cálculo. Olha que interessante. Caraca. Foi lá para entregar o cálculo. Cara, animal. Muito bom mesmo. E o mais interessante é que o cara tem um tráfego absurdo, né, sem ter conteúdo. Então, fizemos ao vivo aqui, não conhecia esse site, vou até voltar aqui. Ao vivaço. Eu vou até voltar aqui para pegar um que tenha relação com o conteúdo. Literalmente aquilo que a gente falou bateu aqui, sabe? Você fica preso ali e ele tem uma experiência realmente muito boa, né? As perguntas são bem construídas ali. Olha que interessante, eu vou pegar aqui o cálculo exato, ó. Vou pegar aqui o cálculo exato, vamos ver se ele tem conteúdo, neste caso aqui, se ele tem conteúdo. Esse aqui tem conteúdo.
Só que isso aqui tem exemplos de cálculo e tal que é interessante. Olha, o que a gente faz aqui, tá, com o Silkwake? A gente vai analisar aqui. Dentro do Silkwake você tem uma opção que você faz análise do tamanho, por exemplo, do conteúdo, quantidade de palavras-chave. Então o que a gente olha aqui muito é o seguinte, ó. Eu tenho aqui um conteúdo, primeiro, deixa eu colocar a densidade dele para ficar mais fácil aqui, tá? Page info, ok, densidade. Eu tenho um conteúdo, uma página que tem aproximadamente 1016 palavras, certo? A gente tem aqui a densidade das palavras, então, por exemplo, aqui vamos colocar aqui descontos, décimo, cálculo, ó, cálculo. Repete 12 vezes e ela é a palavra H1. Então, H1 é aquela palavra como se fosse a palavra que o Google ele pergunta quando você produz um conteúdo, qual que é o assunto que eu vou encontrar aqui? Título do assunto. Isso, é o H1, tá? Então, por exemplo, o cálculo está no H1. Então, ele já está entendendo ali, puxa, que aqui a pessoa vai encontrar cálculo de rescisão trabalhista, né? Então, a palavra se repete 12 vezes no assunto. Depois você tem, ó, rescisão, 9 vezes. Isso aqui é densidade de palavras-chave. Aí aqui vem um alerta. Vou fazer um conteúdo. O que o Silkwake mostra para a gente? Ele mostra primeiro assim, vai fazer um conteúdo sobre cálculo, pelo menos assim, referencie, e a gente busca os 3, 4, 5 primeiros posicionados. Nesse caso aqui a gente faz uma análise da primeira página inteira para identificar uma média do tamanho desse conteúdo. Então aqui são 1016 palavras, eu já sei que na média, depois que eu somo os 10, vou supor aqui um exemplo, né? São 1.500 palavras. Então nosso conteúdo, 1.500. O segundo passo que a gente olha aqui é a questão do H1, é a questão de quais são os subtítulos que ele está utilizando. Aí eu vou dar uma dica aqui nesse diagnóstico, ó, que ele mostra aqui, ó, Meta Keywords. Aqui ele está com... Não, é aqui, desculpa, H1. Ó, então ele tem aqui, ó, H1, cálculo, certo? Que é aquilo que a gente viu. Aí todos esses H2 aqui, ó, rescisão de contrato de trabalho, exemplo, publicidade, daí cálculos relacionados, saiba mais, aviso, rescisão de contrato de trabalho, memória de cálculo, tudo vai virando H3. O que são isso aqui? São os subtítulos. Então, qual que é a lógica do trabalho? Primeiro, eu identifico o tamanho, que é um tamanho que o Google está indexando. Segundo, eu identifico sobre o que está sendo falado. Depois que eu identifico sobre o que está sendo falado, eu estou com uma base boa para... Primeiro, é como se fosse um sumário de um livro, sabe? E aí eu vou analisar outros conteúdos para ver a mesma coisa, para identificar uma média de tamanho de palavras, de tamanho de conteúdo, e depois uma média para entender assim, o que esses conteúdos geralmente falam, né? Então você vai identificar alguns bem parecidos, tipo a rescisão do contrato de trabalho, 13º, férias, né? Outros descontos do empregado. Então são tópicos que são comuns nos conteúdos. Se são comuns nos conteúdos, não inventa a roda, traga para dentro do seu conteúdo. E aí o diferencial do seu conteúdo vai ser o quê? Produzir um conteúdo seguindo aquele sumário, como se você estivesse produzindo um livro e, obviamente, complementando este conteúdo. Isso que vai fazer a diferença, tá? Para você conseguir ter algum tipo de resultado. Então, o Silkwake ele tem várias possibilidades, o que a gente olha dentro dele são principalmente essas que eu acabei de passar. Tem várias outras funcionalidades. Massa. Agora, se você gostou desse corte, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo. Vou deixar o link para você aqui acessar. Nesse episódio a gente fala sobre case sucesso e outras estratégias de marketing jurídico que agora você pode implementar no seu escritório. E vou te recomendar também outros 2 vídeos que fazem muito sucesso por aqui. Um a gente fala sobre Instagram para advogados. Afinal, o que faz o Instagram do mercado jurídico bombar? E o outro a gente fala sobre quanto ganha um advogado, uma atualização sobre salário médio, diferentes áreas de atuação. Os 2 vídeos estão super legais, convido a você a deixar o seu comentário, se inscrever aqui no canal, assiste esses vídeos e depois nos passa um feedback. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.